Olá, crianças, quanta saudade que a tia Rose tá de vocês, tudo bem? Então, como eu sei que tem muita criança inteligente aí do outro lado, eu tenho uma perguntinha para fazer. O que são essas coisinhas aqui? Quem sabe? Hum? Acertou! Medalhas, isso mesmo! E uma bola. O que eu preciso fazer para conquistar essas medalhas? Quando eu sou um jogador de futebol, um jogador de futsal, uma jogadora de vôlei, o que eu preciso fazer para conquistar essas medalhas? Muito bem, treinar bastante. Treinar sozinha, treinar com a minha equipe, muito bom. E vocês sabiam que aqui, no livro verdadeiro de Deus, na Bíblia, na palavra de Deus, fala também sobre isso? Como assim? Vamos lá. Livro de Filipenses, capítulo 3, versículo 14, que é esse número bem pequenininho aqui, diz assim, ó: prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Filipenses 3:14. Isso mesmo. Quem foi que disse isso? Alguém sabe? Ah, acertou! Acertou quem disse Paulo! Muito bem, crianças! Exatamente! Paulo tinha um objetivo, Paulo tinha um alvo, que era chegar diante de Jesus. Depois de toda a sua vida, de ter cumprido tudo direitinho, de chegar diante de Jesus e ouvir Jesus dizer: muito bem, Paulo. Ou seja, ele teria cumprido toda a vontade do Senhor. Ele teria feito tudo de maneira correta. Exatamente. Esse era o desejo de Paulo. Paulo reconhecia a soberania de Deus sobre a vida dele, mas crianças nem sempre foi assim. Paulo, na verdade, foi um perseguidor, inclusive, dos cristãos, né? Antes dele se converter, ele se chamava Saulo. E um belo dia, a caminho da cidade de Damasco, Paulo se deparou com uma forte luz. Uma luz muito forte, que inclusive cegou. Era Jesus, crianças, exatamente. Era Jesus. Jesus que estava ali para falar com Paulo. Exatamente. Só que não era a primeira vez que Paulo tinha ouvido falar de Jesus. Não, não. Paulo já tinha ouvido falar de Jesus através de um homem de Deus chamado Estevão. Exatamente. Estevão era um homem temente a Deus e que falava para as pessoas sobre o amor de Deus, sobre o amor infinito e maravilhoso do nosso Deus. Né? Falava sobre Jesus, o que Jesus tinha feito enquanto vivia aqui na terra, mas Paulo não acreditou. E logo após uma pregação para algumas pessoas, Estevão foi apedrejado e morto. Exatamente. Só que também não foi a primeira vez que Paulo tinha ouvido falar sobre Jesus. Paulo também tinha ouvido as histórias do povo que testemunhou, do povo que conhecia a palavra de Deus e que sabia tudo o que Jesus tinha feito no período que tinha passado aqui pela terra, né? Que estava aqui na terra. E aí, mas mesmo assim, Paulo não tinha aceitado Jesus. Só que dessa vez não teve jeito. Ele percebeu que tinha que reconhecer a soberania de Deus e que tinha que se entregar, que conhecer, se entregar de todo o coração a esse Jesus maravilhoso. E você? O que você está esperando para aceitar Jesus? Para conhecer, para chamá-lo para morar no seu coração? Crianças, vocês sabiam que todos nós somos pecadores, né? Sim, você é pecador. Você faz coisas que não agradam o coração de Deus. Muitas das vezes, quando a gente não percebe, a gente já falou uma mentira. É verdade. Você já maltratou o seu amigo. Uhum. Já escondeu aquele dinheirinho que você viu que era da sua mãe que estava lá em cima do móvel. Aham. Isso tudo nos afasta do amor de Deus. O pecado nos afasta do amor de Deus. E a palavra de Deus, aqui, ó, em Romanos 3:23, diz assim: pois todos pecaram
e carecem da glória de Deus. Todos nós precisamos da glória de Deus. Todos nós precisamos da presença de Deus no nosso coração. E quando a gente peca, quando a gente erra, a gente se afasta do nosso Deus. Deus, aquele que nos criou, aquele que criou todo o universo, que criou todas as coisas, que criou os animais, que criou você de maneira tão especial. E o castigo do pecado é estar afastado de Deus. Só que o nosso Deus é incrível. O nosso Deus é maravilhoso. E enviou seu Filho amado Jesus para morrer por mim, para morrer por você, na cruz, para derramar o seu sangue. Ele nunca pecou, ele nunca tinha feito nada de errado. Mas era necessário ele morrer daquela forma para que os nossos pecados fossem perdoados. E eu tenho uma notícia para você. Ele não está morto, ele não ficou morto. No terceiro dia, Jesus ressuscitou para a honra e glória do nosso Deus. E a partir do momento que você recebe ele no seu coração, você tem a oportunidade de se conectar novamente a esse Deus maravilhoso, esse Deus criador, esse Deus que te ama, esse Deus que amava Paulo também. E Paulo finalmente entendeu isso, reconheceu isso. E é mais ou menos a partir dos seus 30 anos que ele foi entender isso. Pois é. Quando Paulo ficou cego, como vocês perceberam aí na história, Deus enviou um homem chamado Ananias para ir ao encontro de Paulo. E Ananias, que foi enviado por Deus, foi lá para orar por Paulo, para que ele recuperasse a visão. Ele foi enviado por Deus, né? Então orou para Paulo, né? Para que Paulo recuperasse a visão. Mas também ele foi para lá para levar alguns recados de Deus. Exatamente, recados de Deus para Paulo. Justamente para instruir do que ele precisava fazer ali por diante. Já que ele recebeu Jesus no seu coração, ele precisava, né, a partir daí, receber algumas instruções de Deus. E agora, o que eu preciso fazer, né, para servir esse Deus maravilhoso? E aí, com isso, ele recebeu as instruções, mas também recebeu um alerta muito importante. Deus avisou a Paulo que ele também sofreria bastante. Só que isso não incomodou, não intimidou a Paulo, sabe por quê? Porque ele realmente queria era experimentar desse amor, falar de Deus e seguir para o seu alvo, seguir para o seu objetivo, que era chegar aprovado diante de Jesus e ouvir, muito bem, Paulo, exatamente. Crianças, ele não estava preocupado com isso, né? Com a questão do sofrimento. Porque ele tinha um objetivo. E qual é o seu objetivo? Você já pensou sobre isso? Você tem algum objetivo na vida? De repente, seu objetivo é ser o mais popular da rua. Pois é, jogo bola pra caramba, sou bom. E jogo queimado como ninguém. Acerto todo mundo, sou esperta. Pois é. E quer ser a bambambam, o bambambam do pedaço. Por que não? O seu objetivo como cristão, como aquele que já recebeu Jesus no seu coração, será que é realmente ser popular? Por que não aproveitar essa oportunidade e colocar Jesus em primeiro lugar na sua vida? Sim, coloca Jesus em primeiro lugar na sua vida, que aí sim você vai ser popular, que aí sim você vai ser conhecido. Mas por ser uma pessoa temente ao Senhor, aí sim, Deus vai te colocar lá no topo. Não vai precisar ser o bam da bola, não vai precisar ser o bam do queimado. Você simplesmente vai ter a maior e melhor experiência da sua vida, colocando Jesus lá no topo, acima de todas as coisas, como objetivo na sua vida. E todas as coisas ele vai acrescentar, assim como ele fez na vida de Paulo. Paulo focava. E, como eu falei, ele tinha uns 30 anos aproximadamente quando ele se tornou cristão, né? Mas antes de nascer, Deus já sabia que Paulo seria seu servo, né? E já pretendia ele desde a barriga da mãe dele. Deus já tinha um plano traçado para ele.
já tinha um plano traçado para o Paulo e começou a usar tudo aquilo que o Paulo aprendeu ao decorrer da sua vida. Exatamente, crianças. Paulo aprendeu a estudar. É, Paulo aprendeu a estudar, exatamente. Ele teve um professor muito famoso chamado Gamaliel. Isso mesmo. Ele conhecia as escrituras, ele frequentava também as sinagogas, porque ele era fariseu e era o costume da época, né? Só que a palavra de Deus ele conhecia, ele procurava seguir como os fariseus, só que ele seguia algumas leis que eles acreditavam que agradavam ao Senhor, né? Mas, erroneamente, mas por engano, não agradava, né? E mesmo depois que ele se tornou cristão, ele continuou a buscar a palavra de Deus, ele continuou aprendendo cada vez mais, só que dessa vez o professor dele quem era? O Espírito Santo de Deus. Exatamente, crianças. O Espírito Santo de Deus é que conduzia Paulo em todas as leituras da palavra, em toda a busca em conhecer a Deus cada vez mais. E você? Você tem procurado conhecer a palavra de Deus? Você tem buscado, se interessado em conhecer a palavra de Deus? Pois é, por que você não aproveita agora esse momento em que a gente está em casa, está precisando ficar quietinho, né, no canto? Busca com a sua família. Isso, busca aprender a palavra de Deus, porque isso foi importante no objetivo, na vida de Paulo. Porque conhecer a palavra de Deus é importante. A gente precisa conhecer esse Deus maravilhoso a qual a gente serve, a esse Deus incrível que criou todas as coisas, que nos criou. A gente precisa ter esse conhecimento, a gente precisa buscar isso. E vocês sabiam também que Paulo aprendeu a respeitar as autoridades sobre ele? Isso mesmo, crianças. Paulo, como ele era um ótimo aluno, com certeza, aqui na Bíblia, aqui nas Escrituras, não fala que Paulo, que os pais de Paulo o educaram muito bem, ou alguma citação do tipo. Mas, com certeza, se ele era um bom aluno, ele aprendeu em casa a respeitar as autoridades, né? Inclusive, Paulo escrevia para os jovens da cidade de Éfeso para que eles respeitassem, obedecessem seus pais. Da mesma forma, todos os outros cristãos que estavam à volta dele, ele sempre escrevia, ele sempre orientava que eles precisavam respeitar as autoridades que estavam sobre ele. Sempre, sempre foi assim. Agora, Paulo continuou obedecendo às autoridades, né? Paulo continuou buscando, continuou crescendo e Paulo também, ao decorrer da sua vida, ele aprendeu a trabalhar. Isso mesmo. Paulo era um fazedor de tendas antes de conhecer a Jesus. Ele era um fazedor de tendas. E vocês sabiam que isso também agregou, que isso também somou para que ele conseguisse servir ao Senhor? Exatamente. Com as suas próprias mãos, Paulo pôde servir ao Senhor. E você? O que você tem aprendido? O que você tem feito que você possa servir ao Senhor com as suas próprias mãos? De repente, ao decorrer da sua vida, você aprendeu que é importante arrumar o seu quarto, que é importante ajudar a sua mãe a lavar a louça, a organizar a sala. Ah, você também toca algum instrumento com as suas próprias mãos? Ótimo! Maravilhoso! Porque isso vai te ajudar a servir ao Senhor. Isso vai te ajudar no objetivo de servir ao Senhor, assim como ajudou a Paulo. Exatamente, crianças. Desse jeitinho, Paulo também testemunhou sobre o amor de Jesus. Testemunhou do Senhor para muitas pessoas. Paulo testemunhou para reis, Paulo testemunhou para grupos enormes. Paulo também testemunhou para uma única pessoa. Paulo testemunhou também para uma única pessoa. E você pode fazer isso. Você pode aproveitar esse momento, mandar uma mensagem pelo seu WhatsApp, aquele coleguinha que você não vê há bastante tempo, mas que você está sempre ali, falando sobre jogos, fazendo umas fofocas, né? Brincando e tal. Você pode falar do amor de Jesus para essas pessoas, para os seus amigos, para os seus vizinhos, né? Para quem está ao seu redor. Você pode. Vai ser fácil? Não, nem sempre vai ser fácil. Mas uma coisa
A palavra de Deus nos diz: Deus está conosco. E Ele vai te dar estratégias para isso. Muitas das vezes, em algum momento, algumas pessoas podem rir de você, podem zombar. Ele falando de Jesus. Olha só, Deus. Deus. Eu sei que Ele criou todas as coisas, mas não é isso tudo não. Você vai ouvir tanta coisa chata, tanta coisa ruim, mas não entristeça o seu coração. Porque teu objetivo tem que ser cumprir com a vontade do Senhor. E a vontade dele é que as pessoas ouçam sobre o amor dele, é que as pessoas o recebam em seu coração e se livrem do pecado e possam novamente estar junto do Senhor. Pois é. E assim fez Paulo. Cumpriu com o desejo do Senhor e falou às pessoas sobre o seu amor. E sem se preocupar com o que ele ia ouvir, se as pessoas não iam gostar, ou se iam se chatear, ou se ele ia sofrer, como Deus já tinha avisado lá no início. A preocupação dele era alcançar o grande objetivo, que era estar diante de Jesus e cumprir com as ordens do Senhor. Exatamente. Paulo também compartilhou com os seus irmãos cristãos, sabia? Quando ele sabia que tinha alguma igreja, né, algum irmão que estavam longe, mas passando por necessidade, ele entrava em contato com outros irmãos rapidamente, recolhia os presentes, recolhiam doações e viajava longas distâncias para entregar o presente, para suprir a necessidade daqueles irmãos. Hoje, nós podemos fazer isso, sabe como? Enviando as nossas ofertas aos missionários. A gente pode orar, a gente pode levar as doações aos missionários, né? Através do dinheiro, para sustentar esses missionários que estão em campo e que muitos, principalmente nesse momento, muitos deles estão passando necessidades, né? E a gente pode ajudá-los, né? Ou lá na China, nos Estados Unidos, ou aqui mesmo no interior do Brasil, ou às vezes tem missionários até aqui no Rio de Janeiro que você nem conhece, mas eles estão aqui no campo, estão aqui levando o amor de Deus para outras pessoas e você também pode ajudar ofertando, né? Pensa nisso, procura um jeito de ofertar, ajudar essas pessoas assim como Paulo fez. Assim como Paulo ajudou. O Paulo ensinou os outros cristãos também a servir ao Senhor. Exatamente. Ele ensinou, ele treinou outras pessoas. E um belo dia, ele chegou numa determinada cidade e encontrou um jovem lindo, por minha conta, né? Porque a palavra não diz que ele era lindo, mas se ele conhecia a palavra de Deus, com certeza devia ser lindo. E ele, com a sua avó e com a sua mãe, ele aprendeu a palavra de Deus. Exatamente. Ele cresceu ouvindo a palavra de Deus, estudando a palavra de Deus com sua mãe e com sua avó. O nome dele era Timóteo. Sim, Paulo conheceu Timóteo e, claro, se encantou por Timóteo, né? Eles puderam compartilhar da sua fé, compartilhar desse amor forte, imenso por Jesus. E aí, inclusive, Paulo chamava Timóteo de seu filho na fé. Exatamente, ele tinha ele como um filho na fé. E preparou Timóteo, ensinou Timóteo, treinou Timóteo, instruiu e deixou Timóteo, inclusive, responsável pela igreja de Éfeso. Exatamente, comandando todo aquele grupo de Éfeso. E mesmo assim, antes de sair, ele orientou Timóteo sobre os falsos profetas, as falsas palavras, né? E que Timóteo tinha que estar sempre buscando a palavra na Bíblia, no livro verdadeiro de Deus, para que ele não fosse enganado. Pois é, nos dias de hoje a gente também tem que ficar, de olho aberto, que tem muita gente falando muita besteira por aí, muitas coisas que não estão na Bíblia. E nós precisamos conhecer ao nosso Deus aqui, na Bíblia, estudando, conhecendo a palavra, buscando. E assim Timóteo fez. E Paulo, mesmo depois que saiu ali de pertinho de Timóteo, continuou escrevendo várias cartas, orientando, desafiando Timóteo a falar do amor de Deus para outras pessoas, a treinar outras pessoas para levar o amor de Deus para os outros locais, a surgirem outras igrejas, enfim.
Paulo continuou instruindo, continuou orientando Timóteo. E essas cartas nos orientam até hoje, nos ajudam até hoje também a buscar o nosso Deus, a servir ao Senhor como ele realmente merece. E Paulo prosseguiu para o seu objetivo. Ele prosseguiu para o seu objetivo, que era ouvir de Jesus? Muito bem. Chegar aprovado diante de Deus, chegar aprovado diante de Jesus, ter o seu grande prêmio. Mas vocês acham que sempre foi fácil? Como eu disse, algumas pessoas com certeza não gostavam, né, de ouvir aquilo que ele levava sobre o amor de Deus. Muitas vezes também ele deve ter se visto sozinho. Sim, porque não é fácil. Não era fácil falar do amor de Deus. Né? Não era fácil viver apenas das doações dos irmãos. Né? Muitos dos amigos de Paulo se afastaram, com certeza, voltaram para viver com as suas famílias. Você imagina, ele saiu, né? Abandonou tudo e foi para falar do amor de Deus pelo mundo, né? Do amor de Deus para as pessoas. Vocês imaginam, os amigos dele acabaram se cansando. Ah, não, essa vida não é para mim não, vou voltar para perto da minha família, não dá para ser missionário, não dá para falar do amor de Deus por aí não, tô voltando para minha casa. Outros para os seus trabalhos e não dá para viver sem dinheiro assim não, viver só da misericórdia de Deus, esperando o pão que Deus vai enviar todos os dias. Ah, não vai dar não, eu vou para minha casa, vou voltar lá para minha empresa, para o meu trabalho. Mas mesmo assim, isso não abalou Paulo. Ele podia estar sozinho, mas ele sabia que ele tinha a presença de Deus. Ele sabia que ele estava cumprindo com o seu objetivo, que era chegar diante de Jesus e ouvir muito bem, chegar aprovado, né? E ter a certeza do seu dever, da sua missão cumprida. Pois é, crianças. Você já pensou no seu objetivo? Porque é muito bom a gente ter um objetivo e cumprir ele até o final. Você tem cumprido com o seu objetivo? Você tem determinado algum objetivo? Porque assim, você como cristão, você tem que ter um objetivo. O objetivo de servir ao Senhor. O objetivo de buscar a palavra de Deus. O objetivo de chegar aprovado diante de Deus, assim como Paulo. O objetivo de alcançar o prêmio celestial, de ouvir também de Jesus. Muito bem. Crianças, nós como cristãos precisamos sim ter esse objetivo de colocar Deus em primeiro lugar, de servir, de buscar, independente das circunstâncias. A gente precisa estar firme, assim como Paulo. A gente precisa olhar para o alvo e seguir em frente, independente das circunstâncias. Se estão falando mal de você, se você não é aceito naquele grupinho só porque é cristão, vai ter gente que vai virar carinha para você. Mas sabe qual é importante? Deus está sorrindo para você, não as outras pessoas. Sabe qual é o importante? Jesus se agradar do seu comportamento, das suas atitudes. Isso sim é importante. Isso sim é importante. Então, você que já tem Jesus no seu coração, busca, pede Ele ajuda para que você coloque Ele sempre em primeiro lugar na sua vida. Esse é o desafio que eu tenho para você hoje. E para você que ainda não recebeu Jesus no seu coração, você vai ter oportunidade agora. Feche os olhos comigo, vamos orar juntos. Senhor nosso Deus, muito obrigada pela tua presença nas nossas vidas. Nesse momento eu te peço, te agradeço, pela tua presença e te peço que o Senhor entre no meu coração, transforme a minha vida. Sei que sou pecador, entendo que sou pecador, assumo e te peço perdão por todos os meus pecados, porque eu quero e preciso receber Jesus no meu coração. É o que eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Até a próxima.